Fernanda Oliveira estava em seu escritório, localizado na parte traseira de seu restaurante de luxo, uma joia na coroa gastronômica de Guadalajara. As paredes de vidro do escritório ofereciam uma vista do salão principal, onde cada detalhe, desde os mantéis de linho até os talheres polidos, refletia o padrão de excelência estabelecido por Fernanda. Ela era amplamente reconhecida como uma visionária no mundo culinário, não apenas por sua habilidade excepcional como chefe, mas também como uma empresária astuta que transformou seu restaurante em um destino destacado. Como chefe e dona do restaurante de luxo mais prestigioso de Guadalajara, Fernanda tinha uma considerável admiração e respeito no mundo da alta gastronomia. Seu restaurante, um elegante estabelecimento situado no coração da cidade, era um reflexo de sua paixão pela cozinha e seu compromisso inquebrantável com a qualidade. Reconhecida por sua habilidade inovadora e meticulosa atenção aos detalhes, Fernanda se destacava tanto como artista quanto como empresária. Ela se recostou em sua cadeira de escritório, uma peça elegante que contrastava marcadamente com as lembranças de seus humildes começos. Fernanda lembrava-se de quando era adolescente e sentia o estômago roncar enquanto caminhava pelas ruas estreitas e movimentadas de seu bairro em Guadalajara. Seus pais morreram quando ela tinha 1 ano, e foi criada por seu avô, um senhor chamado Antônio. Ele fazia o que podia, mas muitas vezes o dinheiro mal dava para as necessidades básicas, e havia dias em que a despensa estava quase vazia. Também havia momentos em que não podia pagar as contas básicas da casa. Em uma dessas noites, quando o jantar foi pouco mais do que um caldo ralo, Fernanda se sentiu desanimada. Sentados à mesa com os pratos já vazios à sua frente, ela olhou para seu avô e disse com voz baixa: "Vovô, será que sempre será assim? Sempre enfrentaremos dificuldades?" O avô tomou suas mãos entre as dele, aquecendo-as gentilmente. "Minha querida, sei que é difícil agora, mas você deve acreditar que as coisas melhorarão", começou, olhando firmemente nos olhos dela. A vida nos testa de maneiras que às vezes não podemos entender, mas é nosso esforço e nossa esperança que nos guiam através dos tempos difíceis. Você precisa se esforçar, estudar e sonhar. Um dia, verá que seus esforços valeram a pena. Inspirada pelas palavras de seu avô, Fernanda começou a dedicar mais tempo aos estudos, especialmente à cozinha, que se tornou sua grande paixão. Passava horas na cozinha com seu avô, aprendendo não apenas a cozinhar, mas como os ingredientes podiam ser combinados de maneiras criativas para criar pratos que eram mais do que a soma de suas partes. Cada prato que você prepara conta uma história, Fernanda. Nunca se esqueça disso, ele a instruía enquanto a guiava através das receitas da família e de suas próprias invenções. Desde muito jovem, Fernanda se interessava pela cozinha, um espaço de criação e descoberta que se tornava o cenário de seu aprendizado mais precioso. Seu avô, um cozinheiro habilidoso com décadas de experiência, foi seu primeiro e mais influente professor. Nas tardes após a escola, enquanto outros meninos corriam para jogar futebol ou andar de bicicleta, Fernanda corria para casa, ansiosa para aprender o que seu avô tinha para lhe ensinar naquele dia. A modesta cozinha de sua casa era seu reino, onde cada ingrediente tinha seu lugar e cada receita sua história. Você precisa saber como manejar uma faca, como temperar corretamente e como medir os ingredientes. Cozinhar é uma arte, mas também uma ciência, explicava, guiando as pequenas mãos de Fernanda enquanto cortavam legumes ou misturavam especiarias. "Por que escolhemos essa quantidade de sal, vovô?", perguntava Fernanda, sempre curiosa, enquanto observava atentamente. "Porque, minha querida, cozinhar é como tecer um delicado tecido de sabores. Cada pitada de sal pode transformar um prato, assim como cada palavra pode contar uma história diferente", respondia ele, ensinando não apenas as técnicas culinárias, mas também o poder dos pequenos detalhes. Essas lições iniciais na cozinha formaram a base do amor de Fernanda pela culinária. "Você está se tornando uma verdadeira chefe", elogiava seu avô, vendo o progresso de Fernanda. Ele sabia que essas habilidades seriam um dia sua salvação, um meio para mudar sua vida para sempre.
Lembre-se, cozinhar pode alimentar mais do que apenas o corpo, pode alimentar a alma e reunir as pessoas, costumava dizer. Essas palavras ressoavam na mente de Fernanda, um lembrete constante de que sua paixão pela culinária tinha o poder de transformar não apenas ingredientes em pratos, mas também sua própria vida. Um dia, Fernanda voltou para casa após um longo dia na escola. A expectativa de ver seu avô e compartilhar as aventuras do dia enchia seu coração de alegria. Ela havia obtido uma nota alta em um exame de matemática e estava ansiosa para contar a ele, sabendo que isso faria se sentir orgulhoso. "Vovô, já estou em casa", gritou, esperando ouvir a resposta habitual dele, um caloroso "estou na cozinha, querida", que sempre vinha acompanhado do cheiro de algo delicioso sendo preparado. Mas não houve resposta. O silêncio era incomum e uma onda de preocupação varreu seu coração. Ela deixou a mochila no chão com um baque surdo e caminhou rapidamente pela pequena casa, chamando novamente: "Vovô, você está aqui?" Sem resposta ainda, foi até a cozinha. Nada. Tudo estava como ele normalmente deixava antes de se deitar para uma soneca à tarde, mas não havia sinal dele. Com o coração batendo mais rápido, Fernanda dirigiu-se ao quarto dele, a preocupação crescendo a cada passo. Tocou suavemente na porta. "Vovô, está tudo bem?" Sem ouvir nada, abriu a porta lentamente. O quarto estava na penumbra, as cortinas fechadas para bloquear o sol da tarde, mas a luz suave que entrava revelava seu avô deitado na cama, aparentemente dormindo. "Vovô", chamou suavemente, aproximando-se da cama. Seu rosto estava tranquilo, quase como se estivesse simplesmente dormindo um sono profundo, mas algo no ar estava errado, uma quietude que era mais do que apenas sono. Com as mãos trêmulas, Fernanda tocou o braço dele, frio e imóvel. "Vovô, por favor, acorde", sussurrou, seu coração apertando com uma terrível premonição. A realidade do que estava acontecendo começou a se instalar, e ela percebeu que ele não estava respirando. Uma onda de pânico a atingiu, e ela correu para buscar o telefone para chamar a emergência, sua voz trêmula enquanto falava com o operador. Os minutos seguintes foram um borrão de atividades, com paramédicos chegando e confirmando o que Fernanda já temia: seu avô havia falecido, vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia. Só agora, após a partida dos paramédicos, Fernanda se sentou ao lado da cama, segurando a mão ainda de seu avô entre as suas, as lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto sussurrava palavras de gratidão e amor, lembranças de todos os momentos que compartilharam juntos enchendo sua mente. "Você sempre me disse para ser forte, para continuar tentando, não importa o que acontecesse", falou para o silêncio da sala, cada palavra um esforço para manter a compostura. "Eu vou tentar, vovô, por você." Essa noite foi uma das mais longas de sua vida. Sentada na cozinha, rodeada pelas receitas e utensílios de seu avô, Fernanda sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Já havia perdido seus pais e agora seu avô, a última família que lhe restava. A solidão era esmagadora, mas, no fundo, sabia que precisava honrar sua memória. Decidiu que, não importa quão difícil fosse, seguiria adiante usando os ensinamentos dele como guia. Fernanda levantava-se cedo todas as manhãs, determinada a encontrar um trabalho que pudesse sustentá-la e ajudá-la a seguir os passos de seu avô na cozinha. Aos 17 anos, sabia que as opções eram limitadas, mas sua paixão e habilidade na cozinha lhe davam esperança. Preparou vários currículos simples e diretos, destacando sua experiência na cozinha que havia aprendido com seu avô, e saiu pelas ruas de Guadalajara, entrando em cada restaurante que encontrava em seu caminho. No primeiro restaurante, um lugar pequeno e acolhedor, foi recebida com um sorriso pelo recepcionista, mas, ao ver sua idade e suas roupas simples, sua expressão mudou. "Sinto muito, jovem. Estamos procurando alguém com mais experiência", disse ele, devolvendo-lhe o currículo sem realmente olhá-lo. Fernanda sentiu uma pontada de decepção, mas agradeceu educadamente e saiu, tentando não deixar que a rejeição abalasse sua determinação.
Visitou vários restaurantes, mas a resposta sempre era negativa. Em cada restaurante, a história se repetia: olhares desdenhosos, sorrisos forçados e respostas rápidas que mascaravam a mesma mensagem. Ela era muito jovem, muito inexperiente, não era o que procuravam. À medida que o dia avançava, seu coração pesava, mas lembrava-se das palavras de seu avô, encorajando-a a nunca desistir. Ao final do dia, com os pés doendo e o coração apertado, Fernanda se sentou em um banco na praça, observando o pôr do sol. Pensou em voltar para casa, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Sei que posso fazer isso, só preciso que alguém acredite em mim, murmurou para si mesma. Foi então que notou um restaurante do outro lado da rua, um lugar novo que parecia diferente dos demais, mais moderno e acolhedor. Respirando fundo, Fernanda cruzou a rua e entrou no restaurante. Foi recebida por um homem cuja expressão era amável e acolhedora. "Posso ajudar?", perguntou ele. Fernanda, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de esperança, respondeu: "Estou procurando uma oportunidade para trabalhar na cozinha. Aprendi a cozinhar com meu avô e, embora seja jovem, estou disposta a aprender e trabalhar duro." O homem, chamado Marcos, a observou por um momento, depois sorriu e disse: "Por que não começa me mostrando o que pode fazer? Temos uma cozinha aberta hoje para testes. Vamos ver do que você é capaz." Esse momento foi um ponto de inflexão para Fernanda. Finalmente, alguém estava disposto a lhe dar a oportunidade que tanto buscava. Seguiu o homem até a cozinha, com os nervos à flor da pele, mas o coração cheio de esperança. Era sua chance de demonstrar seu valor e habilidade, e estava determinada a aproveitá-la ao máximo. Marcos observava Fernanda enquanto ela se preparava para cozinhar. A cozinha do restaurante era um novo mundo para ela, repleto de equipamentos modernos e ingredientes de alta qualidade que ela só havia sonhado em usar. Marcos, com seu avental já manchado pelas batalhas diárias na cozinha, era uma figura paterna no lugar, conhecido tanto por sua habilidade culinária quanto por seu julgamento justo e mente aberta. Não via apenas uma jovem desajeitada à sua frente, via potencial e paixão. "Então, Fernanda, o que vai preparar para nós hoje?", perguntou Marcos com um tom encorajador. Fernanda sentiu um nó de nervosismo no estômago, mas sua decisão já estava tomada. "Vou fazer uma massa", respondeu ela, tentando mascarar sua ansiedade com confiança. Marcos assentiu, sorrindo levemente, e deixou que ela começasse seu trabalho, observando de perto enquanto ela escolhia os ingredientes. Fernanda começou a preparar a massa com o cuidado e a precisão que seu avô lhe havia ensinado. Sabia que era um prato simples, mas também sabia que a simplicidade muitas vezes é a chave para a perfeição. Enquanto trabalhava, podia sentir o olhar atento de Marcos em cada movimento seu. Escolheu tomates frescos, alho e manjericão, ingredientes que, embora básicos, poderiam transformar uma simples massa em algo memorável com o toque certo. Quando Fernanda terminou de cozinhar, serviu uma porção do prato a Marcos, que a esperava com uma expressão neutra. O silêncio enquanto ele provava o prato era quase ensurdecedor. Finalmente, ele pousou o garfo no prato e olhou para Fernanda. "Sua massa é simples, sim, mas você demonstrou que entende o equilíbrio dos sabores. Isso é muito importante em um cozinheiro", disse ele, e Fernanda mal podia acreditar em suas palavras. "Acho que, com o treinamento adequado, você pode se tornar uma excelente chefe", continuou Marcos, agora com um sorriso mais amplo. "Está disposta a aprender e trabalhar duro, e isso é mais importante do que qualquer técnica sofisticada por enquanto." A alegria que Fernanda sentiu naquele momento era indescritível. Assentiu vigorosamente, as palavras escapando dela, apenas um "assim, senhor. Muito obrigada", conseguindo sair. Marcos deu-lhe um aceno afirmativo e continuou: "A partir de amanhã, começará como assistente de cozinha. Eu te ensinarei tudo o que sei, mas lembre-se, Fernanda, a cozinha requer paixão e paciência.
Se mantiver isso, não há limite para o que pode alcançar. Com uma mistura de gratidão e emoção, Fernanda prometeu dar o melhor de si. Naquele dia, ao sair do restaurante, não apenas a noite caía sobre Guadalajara, mas também começava uma nova etapa em sua vida, tudo graças à fé que Marcos depositou nela. No restaurante de Marcos, Fernanda começou sua trajetória como assistente de cozinha, mas rapidamente começou a absorver conhecimentos que iam além de suas funções iniciais. Marcos, com uma mistura de rigor e paciência, começou a ensinar a Fernanda técnicas culinárias avançadas, essenciais para qualquer chefe de sucesso, desde o corte preciso de vegetais até métodos complexos de cocção a baixa temperatura. Cada lição era uma revelação para Fernanda, que se dedicava completamente ao aprendizado. À medida que as semanas se transformavam em meses, Fernanda começou a assumir responsabilidades mais significativas. Marcos confiou-lhe a tarefa de preparar o prato principal durante um serviço de jantar movimentado, uma verdadeira prova de suas habilidades e capacidade de lidar com a pressão. Com as mãos firmes e uma calma surpreendente, Fernanda coordenava a equipe de cozinha, distribuindo tarefas e assegurando que cada prato saísse perfeito. Marcos observava de perto, uma discreta sorriso de aprovação se formando em seus lábios enquanto via a jovem chefe em ação. Após a conclusão do serviço, Marcos se aproximou de Fernanda, colocando uma mão em seu ombro. Você se saiu muito bem hoje, Fernanda. Tem um futuro brilhante pela frente se continuar assim. Suas palavras eram simples, mas para Fernanda eram uma fonte de enorme orgulho e motivação. Sentia que cada longa hora passada na cozinha, cada momento de dúvida ou frustração, estava valendo a pena. Animada pelo apoio de Marcos e de seus colegas, Fernanda continuou desenvolvendo suas habilidades, cada dia na cozinha sendo uma oportunidade para aprender algo novo. Começou a experimentar com sabores e técnicas, combinando o conhecimento tradicional que seu avô lhe havia passado com as inovações que aprendia no restaurante. Esse equilíbrio entre o antigo e o novo não apenas enriquecia sua própria arte culinária, mas também contribuía para o menu do restaurante, trazendo frescor e excitação que os clientes adoravam. 3 anos haviam passado desde que Fernanda começou a trabalhar no restaurante de Marcos. Durante esse período, ela se transformou de uma jovem aprendiz insegura de suas habilidades a uma chefe confiante, habilidosa e respeitada por seus colegas e pelo próprio Marcos. Agora, aos 20 anos, sentia que era hora de expandir seus horizontes e buscar novas oportunidades para crescer ainda mais em sua carreira. A decisão de ir para a faculdade de gastronomia na Cidade do México começou a tomar forma em sua mente, alimentada pelo desejo de explorar novos desafios e aprofundar seus conhecimentos culinários. Numa tarde tranquila, após o fim do serviço no restaurante, Fernanda encontrou Marcos na pequena sala dos fundos, onde ele costumava fazer a contabilidade e planejar os menus. Marcos, posso falar com você? É importante, começou Fernanda, titubeante. Marcos a olhou com uma expressão de curiosidade e assentiu para que continuasse. Tenho pensado muito sobre meu futuro e decidi que quero ir para a faculdade de gastronomia na Cidade do México. Acho que é o próximo passo que preciso dar para realmente me tornar a chefe que quero ser, explicou Fernanda, tentando conter a ansiedade em sua voz. Marcos a observou por um momento, seus olhos medindo a convicção em suas palavras. Fernanda, sempre soube que este dia chegaria. Você é talentosa e tem uma paixão que não pode ser limitada a este lugar, disse ele, com uma mistura de orgulho e melancolia. Mas sabe que isso é uma grande mudança, certo? A Cidade do México é um lugar enorme e a vida lá pode ser muito diferente do que está acostumada aqui. Eu sei, e estou preparada para isso, ou pelo menos tentando me preparar, respondeu Fernanda, mostrando uma maturidade que até ela mesma surpreendia. Tenho economizado parte do que ganho aqui e fiz algumas pesquisas. Há desafios, claro, mas também há muitas oportunidades para aprender e crescer. Quero estar entre os melhores e, para isso, preciso sair da minha zona de conforto. Marcos assentiu, entendendo a determinação da jovem que ajudara a moldar
Vou te apoiar, Fernanda. Tem todo o meu apoio. Vou sentir sua falta aqui todos os dias, mas parte de ser mentor é saber quando deixar sua aprendiz voar, e você, minha querida, está pronta para voar. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Fernanda passou as noites estudando para os exames de admissão, enquanto passava os dias no restaurante, absorvendo todo o conhecimento que ainda podia de Marcos e dos outros chefes. No dia da despedida de Fernanda, o restaurante estava mais tranquilo do que o habitual, atmosfera carregada de emoção. Marcos chamou Fernanda para um canto tranquilo, longe da agitação da cozinha que ainda preparava os últimos pratos do dia. Marcos começou, seu olhar gentil mas firme sobre Fernanda. Hoje é um grande dia, Fernanda. Está partindo para um novo capítulo em sua vida, algo que sempre soube que estava destinado a acontecer. Lembre-se de levar não apenas o que aprendeu sobre cozinhar, mas também sobre a vida. Acredite em si mesma como eu acreditei, e nunca pare de buscar excelência. Fernanda, contendo as lágrimas, respondeu com voz entrecortada. Marcos, não teria chegado até aqui sem você. Acreditou em mim quando poucos o fizeram. Me ensinou não só a cozinhar, mas a amar a cozinha e a respeitar cada ingrediente, cada processo. Isso é algo que levarei comigo sempre, em cada prato que preparar. Mostrou-me o que é ser uma verdadeira chefe, mas, mais importante, o que é ser uma grande pessoa. Prometo fazer tudo o que puder para honrar essa confiança e continuar crescendo. Nunca esquecerei de onde venho e as oportunidades que me deu. Muito obrigada, de coração. Marcos colocou a mão no ombro de Fernanda, seus olhos também cheios de lágrimas. Fernanda, sempre soube que era especial, desde aquele primeiro dia em que entrou na cozinha com um olhar determinado e um coração aberto. Fará coisas maravilhosas, tenho certeza. E sempre que sentir dúvida ou cansaço, lembre-se de onde começou e quantos desafios já superou. Sempre terá um lar aqui e um mentor que continuará a encorajá-la, não importa onde esteja. Agora, vá e mostre ao mundo do que é capaz. Com um último abraço forte e significativo, se despediram. Fernanda partiu com as palavras de Marcos ressoando em sua mente, pronta para enfrentar os desafios da faculdade de gastronomia e além, fortalecida pelo apoio incondicional do homem que a transformou de uma jovem curiosa em uma chefe promissora. Após chegar à cidade do México, Fernanda se mergulhou de cabeça nos estudos de gastronomia, determinada a absorver todo o conhecimento que a faculdade tinha a oferecer. Sua paixão e dedicação não passaram despercebidas e logo começou a se destacar entre seus colegas. Não só se saía bem nas aulas práticas e teóricas, mas também começou a ganhar prêmios em competições culinárias, estabelecendo-se como uma das promessas no cenário gastronômico. Com o tempo, seu talento chamou a atenção de vários restaurantes renomados, que a convidaram para trabalhar com eles. Fernanda aceitou algumas dessas ofertas, buscando ganhar experiência em diferentes ambientes e estilos culinários. Esta fase de sua carreira foi intensa e enriquecedora, permitindo-lhe refinar ainda mais suas habilidades e desenvolver uma visão única para sua futura empresa. Eventualmente, após 4 anos de aprendizado e experiência prática, Fernanda sentiu que era hora de realizar seu sonho mais ambicioso, abrir seu próprio restaurante. Movida pelo desejo de voltar às suas raízes e contribuir para a comunidade que a viu crescer, decidiu estabelecer seu negócio em Guadalajara. Comprou um terreno e construiu seu restaurante do zero, uma obra que refletia tanto sua trajetória pessoal quanto sua visão culinária. No entanto, enquanto seu restaurante tomava forma, Fernanda sentia a falta de uma pessoa crucial em sua vida, Marcos. Queria compartilhar seu sucesso com ele, o mentor que tanto havia influenciado sua trajetória. No entanto, ao tentar reencontrá-lo, descobriu que o restaurante dele havia fechado e que ele havia se mudado da cidade. Ninguém sabia informar seu paradeiro atual. Embora decepcionada, Fernanda entendeu que a vida muitas vezes segue caminhos inesperados e que precisava continuar seguindo o seu.
Com o tempo, o restaurante de Fernanda se tornou um sucesso. Não apenas trouxe inovações e uma nova vida à cena culinária de Guadalajara, mas também se tornou um ponto de encontro para amantes da gastronomia de todo o mundo. O sucesso do restaurante consolidou a reputação de Fernanda como uma empresária e chefe de primeira linha, cumprindo a promessa que havia feito a si mesma e ao seu querido mentor, Marcos. Fernanda chegava a seu restaurante em uma manhã ensolarada quando notou uma menina de rua sentada na calçada oposta. A menina, mal vestida e suja, mostrava um ar de determinação enquanto oferecia seus doces aos transeuntes, que raramente lhe prestavam atenção. O coração de Fernanda se apertou ao ver a cena, lembrando-se de suas próprias lutas na infância. Cruzou a rua, aproximando-se da menina com um sorriso amável. "Olá, como você se chama?", perguntou Fernanda, agachando-se para ficar na altura da menina. "Meu nome é Gabriela", respondeu a menina, olhando curiosa para Fernanda com seus grandes olhos cansados. "Olá, Gabriela. Eu tenho um restaurante bem aqui, do outro lado da rua. Gostaria de entrar e comer algo?" "Você deve estar cansada de ficar aqui o dia todo", ofereceu Fernanda, apontando para seu restaurante com um gesto da cabeça. Gabriela hesitou por um momento, visivelmente surpresa pela oferta, mas então um pequeno sorriso se formou em seu rosto sujo. "Eu gostaria muito, senhora, obrigada", disse ela, a voz quase um sussurro. Fernanda guiou Gabriela até o restaurante, sinalizando para sua equipe que estava tudo bem. Elas se dirigiram a uma mesa discreta perto da cozinha, onde Fernanda pediu a um dos cozinheiros para preparar algo quente e nutritivo para a menina. Enquanto esperavam, Fernanda observava Gabriela, que olhava ao redor com uma mistura de admiração e curiosidade. Quando a comida chegou, um prato de arroz e frango bem temperado, Fernanda observou enquanto Gabriela comia com um apetite que só uma genuína fome poderia produzir. A menina comia metodicamente, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição decente que tivesse em dias. Fernanda sentiu uma pontada de emoção ao ver a menina comer, lembrando-se de quando a comida era um luxo em sua própria vida. Notando que Gabriela havia terminado sua refeição e parecia um pouco mais confortável, Fernanda decidiu aproveitar o momento para conhecer melhor a jovem, que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. "Gabriela, conte-me um pouco sobre sua família. Você tem irmãos ou é só você e seus pais?", perguntou Fernanda amavelmente, tentando estabelecer uma conversa amigável. Gabriela colocou o garfo ao lado do prato agora vazio e respirou fundo antes de responder. "É só eu e meu pai agora. Minha mãe, ela faleceu há algum tempo", disse a menina, desviando o olhar para a mesa, evitando o contato visual por um momento. Havia uma tristeza evidente em sua voz, um claro sinal de que a perda ainda era uma ferida aberta. Fernanda sentiu uma conexão instantânea, lembrando-se de sua própria dor ao perder seus entes queridos. Inclinou-se um pouco mais para frente, mostrando sua completa atenção e empatia. "Sinto muito ouvir isso, Gabriela. Deve ser muito difícil. Como vocês têm lidado com isso?", perguntou, sua voz cheia de genuína preocupação. Gabriela hesitou, claramente pensando até que ponto deveria compartilhar sua situação. "Bem, tem sido difícil. Meu pai tem problemas de saúde, então não pode trabalhar muito. É por isso que vendo doces, para tentar ajudar com as despesas", explicou finalmente, levantando os olhos para encontrar os de Fernanda, revelando um vislumbre da resiliência forçada pela necessidade. "Sim, nos mudamos para cá há pouco tempo. Esta é a cidade onde meu pai cresceu. Ele se mudou quando conheceu minha mãe e agora que ela morreu, decidiu voltar", revelou a menina, sua voz baixa mostrando uma mistura de tristeza e aceitação. Fernanda sentiu um aperto de empatia pela jovem à sua frente. "Lamento muito ouvir isso, Gabriela. Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Está fazendo algo muito valente, Gabriela. Cuidar de alguém que amamos é um dos atos mais nobres, mas você também precisa de apoio.
Você tem amigos ou outros familiares aqui que possam ajudar? Não, somos só nós dois, disse Gabriela, uma nota de solidão em sua voz. Ela olhou para Fernanda com olhos esperançosos e um pouco de incerteza. Senhora Fernanda, começou Gabriela, sua voz um pouco trêmula, estava pensando, meu pai tem passado por momentos realmente difíceis ultimamente. Está muito magro e deprimido desde que minha mãe morreu e temos lutado muito. A comida aqui cheira tão bem e parece tão deliciosa. Poderia trazer meu pai para jantar aqui? Acho que isso poderia fazê-lo se sentir um pouco melhor. Fernanda, comovida pela simplicidade e sinceridade do pedido de Gabriela, sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras da menina. Sabia o quanto uma refeição quente e um ambiente acolhedor poderiam significar para alguém que enfrentava tempos tão difíceis. Claro que sim, Gabriela, respondeu Fernanda imediatamente, com um sorriso caloroso e acolhedor. Seria uma honra para nós recebê-lo aqui, não só para uma refeição, mas para oferecer um momento de conforto e alegria para ele e para você. Diga ao seu pai que ele é muito bem-vindo aqui. Nós cuidaremos de tudo para que seja uma noite especial. Gabriela se emocionou, seus olhos se iluminaram um pouco. Muito obrigada, meu pai vai ficar muito feliz, respondeu ela, a incerteza misturada com a esperança em sua voz. Quero ajudar e acho que um jantar aqui seria uma boa maneira de seu pai melhorar um pouco e para que conversemos. Fernanda falava com sinceridade, querendo transmitir a Gabriela que estava comprometida em fazer uma diferença em suas vidas. Continuou, e quem sabe, talvez possamos encontrar uma maneira de ajudá-los mais. O que acha? Gabriela assentiu, formando um sorriso tímido em seu rosto. Eu acho que ele vai gostar disso. Meu pai tem estado tão triste desde que minha mãe, sua voz falhou um pouco, a lembrança ainda fresca e dolorosa. Ela clareou a garganta e continuou, desde que minha mãe morreu. Obrigada, senhora Fernanda. Não me agradeça ainda, Gabriela. Vamos fazer deste jantar algo muito especial para vocês. Seu pai é meu convidado especial. Espero por vocês esta noite e depois nos sentaremos para discutir o que podemos fazer para ajudar de maneira mais permanente. Talvez haja uma maneira de vocês terem uma renda mais estável ou talvez possamos encontrar um programa ou uma comunidade de apoio que possa ajudar seu pai com seus problemas de saúde, explicou Fernanda, já formulando planos em sua cabeça. Gabriela parecia quase não acreditar na sorte que havia mudado tão rapidamente. Vou falar com ele esta noite, disse ela, a voz cheia de emoção. Acho que ele vai ficar muito feliz. Fernanda assentiu, satisfeita. Excelente. Diga a ele que estamos ansiosos por recebê-los. E, Gabriela, isso é só o começo. Encontraremos uma maneira de assegurar que ambos tenham o que precisam. É uma promessa. A menina sentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas de alívio e gratidão. Ela pegou sua pequena caixa de doces, agora quase vazia, e com um último aceno para Fernanda, partiu com um novo sentido de esperança. Fernanda, por sua vez, observou a menina se afastar, sentindo um peso de responsabilidade, mas também um profundo sentido de propósito. Quando Gabriela chegou à rua onde ela e seu pai viviam, ele estava lendo um livro e foi surpreendido pelo entusiasmo de sua filha. Pai, tenho uma novidade, começou Gabriela, tentando trazer um pouco de alegria ao ambiente cheio de dificuldades. Ele levantou os olhos, um vislumbre de curiosidade passando por seu rosto delgado e desgastado. A perda de sua esposa havia deixado marcas profundas, não apenas emocionais, mas também físicas, pois ele havia caído em uma severa depressão e lutava para encontrar razões para sorrir. O que é, minha filha? Perguntou ele com uma voz fraca, mas encorajadora. Gabriela sentou-se ao lado dele e explicou: hoje, uma senhora que é dona de um restaurante na rua onde vendo doces me convidou para entrar e me deu uma refeição muito saborosa. Além disso, ela convidou você para jantar esta noite lá com ela.
Ela quer nos ajudar, pai. Disse que depois do jantar podemos conversar sobre como ela pode nos ajudar mais. Observando atentamente a reação de seu pai, por um momento, um leve sorriso tocou seus lábios, algo raro desde a morte de sua esposa. Isso é maravilhoso, Gabriela. Você acha que ela é sincera? A preocupação era evidente em sua voz, produto de anos lidando com promessas vazias e as dificuldades trazidas pelo vício em drogas de sua falecida esposa, que havia levado a família à miséria. Acho que sim, pai. Ela parecia muito amável e seu restaurante é muito bonito e bem cuidado. Me tratou com muita bondade, disse Gabriela, tentando transmitir um pouco de esperança a seu pai, que tanto precisava. Disse que gostaria de conhecê-lo. Ele suspirou, uma mistura de esperança e hesitação em seus olhos. Seria bom receber alguma ajuda, certo? Talvez isso possa ser um novo começo para nós, Gabriela. Eu gostaria de tentar, por você, murmurou ele finalmente, permitindo-se sentir um pouco do otimismo que Gabriela trazia. A ideia de sair dessa rotina depressiva e da constante luta para sobreviver parecia um sonho distante, mas talvez, apenas talvez, pudesse começar a se tornar realidade. Gabriela abraçou seu pai, sentindo a fragilidade de seu corpo em seus braços. Tudo vai ficar bem, pai. Vamos juntos a esse jantar e ver o que acontece. Prometo estar ao seu lado, aconteça o que acontecer, disse ela, fortalecida pela possibilidade de finalmente oferecer a seu pai um vislumbre da felicidade que ele tanto merecia. Essa noite, enquanto as luzes da cidade de Guadalajara começavam a piscar sob o manto escuro do céu, Gabriela e seu pai caminhavam lentamente pela rua que levava ao restaurante de Fernanda. O coração dele batia com uma mistura de nervosismo e incerteza. Ele olhava para suas roupas simples e gastas, sentindo-se inadequado para entrar em um lugar tão elegante. Gabriela notou a insegurança de seu pai e tomou sua mão, oferecendo-lhe um sorriso encorajador. Pai, tudo estará bem. A dona do restaurante é muito amável. Você verá, disse ela, tentando acalmar seus medos. Ele suspirou, tentando reunir coragem. Só não quero que você se sinta envergonhada de mim, Gabriela, murmurou ele, sua voz trêmula. Gabriela apertou a mão dele mais forte. Pai, nunca me sentiria envergonhada de você. Você é o melhor pai do mundo. Vamos, ela nos ajudará, afirmou a menina com convicção, guiando com confiança para a entrada do restaurante. Ao se aproximarem da porta, viram Fernanda saudando alguns convidados com um sorriso caloroso e genuíno. Gabriela puxou suavemente seu pai para frente e disse, Olá, senhora Fernanda, ao chegar finalmente à entrada. Fernanda se virou ao ouvir a voz de Gabriela e sorriu ao ver a menina. Gabriela, que bom vê-la aqui. E este deve ser você, Fernanda começou a dizer, esperando ser apresentada ao pai de Gabriela. Mas suas palavras se interromperam quando seus olhos encontraram os dele. Por um momento, o mundo pareceu parar. Marcos, murmurou, incrédula, o reconhecimento inundando sua expressão. Marcos, igualmente surpreso ao reconhecer a mulher à sua frente, sentiu seu coração acelerar. Fernanda? Fernanda Oliveira, respondeu ele, sua voz carregada com uma mistura de surpresa e um resquício de alegria. Os dois se olharam fixamente, os lembranças de anos atrás de uma cozinha movimentada, risos e ensinamentos compartilhados retornando em um turbilhão emocional. Gabriela, você sabia disso? Fernanda finalmente perguntou, sua voz trêmula enquanto ainda tentava assimilar a revelação. Gabriela, confusa pelo repentino mudança de atmosfera, sacudiu a cabeça. Não, senhora, não sabia que vocês se conheciam, disse ela, olhando de um para o outro, tentando entender a situação. Marcos deu um passo à frente, uma lágrima escorrendo por seu rosto enquanto olhava para Fernanda, a aluna que havia se tornado mestra, agora de pé à sua frente em seu próprio restaurante. Fernanda, eu não tinha ideia de que este era seu lugar.
Gabriela apenas me disse que a dona queria nos ajudar, explicou ele, a voz sufocada pela emoção. Fernanda rapidamente se recompôs, estendendo os braços para abraçar Marcos, um gesto de reencontro e reconciliação. Marcos, não importa como chegou aqui, só estou feliz que tenha vindo. Vamos nos sentar, conversar, e há tanto para colocar em dia, disse ela, guiando-os para dentro do restaurante, onde o passado e o presente prometiam se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. Assim que Marcos e Gabriela entraram no restaurante, Fernanda gentilmente os guiou a uma mesa reservada, longe da agitação dos outros clientes, proporcionando um espaço mais tranquilo e pessoal para eles. Enquanto caminhavam, Marcos olhava ao redor, notando o luxo e o estilo do lugar em comparação com o pequeno restaurante onde uma vez havia ensinado Fernanda. A lembrança daquele tempo, quando os papéis estavam invertidos e era ele quem a guiava pelo mundo da culinária, trouxe uma onda de emoção. Ele se sentiu muito orgulhoso de ver quão belo era o restaurante de Fernanda. Marcos se sentou um pouco nervoso pela situação, seu coração batendo forte. Limpou uma lágrima discreta que ameaçava cair, emocionado por estar ali, em um lugar tão elegante, como convidado de Fernanda. Nunca imaginei, começou ele, sua voz trêmula de emoção, que um dia viria ao seu restaurante dessa maneira. Você conseguiu tanto, Fernanda. Fernanda, notando o nervosismo e a emoção de Marcos, lhe ofereceu um sorriso tranquilizador. Marcos, devo tudo a você. Sem suas primeiras lições e sem sua crença em mim, não estaria onde estou hoje. Estou tão feliz de tê-lo aqui, disse ela sinceramente. Sentou-se à sua frente, seus olhos refletindo tanto a alegria do reencontro quanto a preocupação pelo estado em que ele se encontrava. Ver você superar tantas dificuldades e ainda assim seguir seu sonho, isso me inspira, confessou Fernanda. Marcos, olhando para suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, continuou, mas eu caí em tempos difíceis depois que paramos de nos falar. A vida tem sido uma luta constante desde então. Fernanda escutou atentamente, seu rosto mostrando cada vez mais preocupação. Lamento muito tudo o que aconteceu, Marcos. Gostaria de ter estado lá, ajudado de alguma forma. Mas agora que estamos juntos novamente, quero fazer tudo o que puder para apoiá-lo a você e a Gabriela, disse ela, sua determinação clara em cada palavra. Marcos olhou para ela, formando um sorriso frágil. Obrigado, Fernanda. Só estar aqui hoje, sendo tratado com tanto carinho por você, já é mais do que poderia pedir. Me faz acreditar que ainda há esperança para nós. Enquanto a luz suave do restaurante envolvia a mesa em uma atmosfera quase etérea, Marcos começou a compartilhar sua história com Fernanda, que escutava atentamente cada palavra, acrescentando uma camada à complexidade da situação que ele havia enfrentado. Quando conheci a mãe de Gabriela, estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Me apaixonei perdidamente. Foi algo avassalador, e quando ela me pediu para mudar de cidade com ela, não pensei duas vezes, começou Marcos, sua voz carregada de nostalgia e dor. Tudo parecia um sonho até que comecei a ver quem ela realmente era e os problemas que escondia. Ele fez uma pausa, tomando um gole de água antes de continuar. Não sabia sobre sua dependência de drogas até que fosse tarde demais. No início, ela escondia bem, mas depois as coisas começaram a desmoronar. Ela gastava tudo que tínhamos em drogas. Tentei ajudá-la, fiz de tudo, mas nada funcionava. Marcos olhou para Fernanda, seus olhos refletindo a tristeza de anos de sofrimento. Eventualmente, perdemos tudo, nossa casa, nossos recursos, nossos amigos. E então, quando ela morreu, foi uma mistura de luto e alívio, porque o ciclo destrutivo finalmente havia terminado. Mas me deixou sozinho para lidar com as consequências e criar Gabriela. Senti que a única opção que me restava era voltar para Guadalajara, a cidade onde cresci. Aqui, pelo menos,
Sentia que havia uma oportunidade de reconstruir algo, de dar a Gabriela uma vida melhor do que aquele espiral de destruição em que vivíamos. Mas não tem sido fácil, admitiu ele, a voz sufocada pelo peso de suas experiências. A depressão tem sido uma companheira constante, Fernanda. Há dias em que mal posso sair da cama. Gabriela tem sido minha luz, minha razão para continuar. Ela é tão jovem, mas tenta carregar o mundo nas costas, e sei que isso não é justo para ela, concluiu Marcos, as lágrimas começando a correr por seu rosto enquanto tentava manter a compostura. Fernanda, ao ouvir tudo isso, sentiu uma mistura de emoções. A dor e a luta de Marcos tocavam profundamente seu coração, evocando não apenas sua empatia, mas também um forte desejo de ajudar. Marcos, obrigado por compartilhar sua história comigo. Não posso imaginar o quanto foi difícil para você, mas quero que saiba que não está sozinho agora. Vamos encontrar uma maneira de ajudá-lo a você e a Gabriela a superar isso. Vocês têm um futuro, e farei tudo o que puder para ajudá-los a alcançá-lo, disse ela com determinação, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dele, um gesto de apoio e solidariedade. Marcos agarrou a mão de Fernanda, encontrando algum consolo no calor e na firmeza de seu aperto. Respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam dominá-lo completamente. Fernanda, suas palavras significam mais para mim do que você pode imaginar. Me sinto tão perdido, tão quebrado. Ter alguém estendendo a mão dessa maneira é mais do que esperava quando voltamos a Guadalajara, disse ele, uma mistura de gratidão e desespero em sua voz. Fernanda manteve o olhar firme e compreensivo sobre Marcos, reforçando sua promessa com uma sinceridade palpável. Marcos, você viu meu potencial quando eu era apenas uma menina. Vou retribuir todo o bem que fez por mim. Você é valioso e merece mais do que apenas dias de luta. Obrigado, Fernanda, de coração, ele sorriu com esperança renovada. Jantaram juntos, e depois o motorista de Fernanda levou Marcos e Gabriela a um hotel. No dia seguinte, Fernanda levou Marcos a uma clínica para que tratasse sua saúde. Ao chegar à clínica, Fernanda ajudou Marcos a sair do carro e o acompanhou até a recepção. Vou cuidar de tudo, Marcos. Só precisa se concentrar em melhorar, disse ela, dando-lhe um abraço reconfortante. Nos meses seguintes, Marcos passou por um tratamento intensivo que gradualmente o ajudou a recuperar não só sua saúde física, mas também a força emocional que havia perdido. Com Fernanda alugando uma casa confortável para ele e Gabriela, e com a menina agora assistindo a uma excelente escola, Marcos começou a ver um novo caminho se abrindo à sua frente, um caminho cheio de esperança e novas possibilidades. Quando se sentiu suficientemente forte, Marcos recebeu uma proposta de Fernanda que selou sua nova etapa de vida. Durante um jantar no restaurante de Fernanda, ela disse: Marcos, agora que se sente melhor, gostaria de lhe oferecer um posto aqui no restaurante, não apenas como um funcionário, mas como parte da equipe criativa. Você tem tanto a contribuir, e adoraria ter seu talento e paixão como parte de nossa oferta culinária. Marcos mal conseguiu conter as lágrimas ao aceitar a oferta. Fernanda, voltar a trabalhar na cozinha, especialmente aqui, com você, seria um sonho realizado. Me sinto tão abençoado. Obrigado, de verdade, por tudo. O jantar continuou com planos e risos, uma celebração não só do renascimento de Marcos, mas também da beleza de uma amizade que havia resistido ao tempo e às adversidades, agora fortalecida e renovada. Marcos entrou na cozinha do restaurante de Fernanda com uma mistura de nervosismo e excitação. Era seu primeiro dia oficialmente de volta ao trabalho após anos de ausência forçada pelas circunstâncias da vida. Os sons, cheiros e agitação do ambiente da cozinha pareciam dar-lhe as boas-vindas de volta ao mundo que tanto amava. As lembranças de suas habilidades culinárias antigas começavam a retornar como velhos amigos e, com elas, uma centelha de alegria que não sentia há muito tempo. Vestindo seu novo avental,
Marcos começou a revisar os ingredientes para o menu do dia, tocando cada vegetal, erva e especiaria com uma familiaridade renovada. Parece que nunca fui embora, murmurou para si mesmo, um sorriso se formando enquanto organizava sua estação de trabalho. Fernanda observava de longe, um sorriso de satisfação em seu rosto ao ver a transformação em Marcos. Está pronto para o desafio hoje, Marcos? Fernanda se aproximou, oferecendo um gesto de encorajamento. Marcos assentiu, respirando fundo, absorvendo a energia vibrante ao seu redor. Estou mais pronto do que nunca. Obrigado, Fernanda, por esta oportunidade de redescobrir minha paixão, respondeu ele, sua voz firme com determinação. À medida que o serviço começava, Marcos se encontrou no meio da dança frenética da cozinha, comandando uma equipe pela primeira vez em anos. Dirigia os assistentes com clareza e confiança, cada ordem que dava, cada prato que finalizava reacendia a chama de seu talento culinário. Era como se cada movimento refletisse não apenas seu conhecimento técnico, mas também uma parte de sua alma que finalmente estava se curando. Durante um momento de pausa, enquanto o jantar estava em pleno andamento, Marcos se permitiu alguns segundos para observar o salão do restaurante através da janela da cozinha. Via famílias, casais e grupos de amigos rindo e compartilhando refeições. Não estou apenas alimentando seus corpos, mas talvez também seus corações, pensou, uma realização que lhe deu uma nova profundidade em sua compreensão do ofício. Ao final do serviço, enquanto a equipe começava a limpar e a se preparar para o dia seguinte, Fernanda se aproximou de Marcos com 2 taças de vinho. Você fez um trabalho extraordinário hoje, Marcos. Como se sente? Perguntou ela, entregando-lhe uma das taças. Marcos olhou para o vinho, depois para Fernanda, e um sentimento de gratidão o inundou. Me sinto vivo, Fernanda, como se finalmente estivesse voltando para casa, para mim mesmo. Não há palavras suficientes para agradecer por isso, disse ele, brindando com ela. Esse brinde não era apenas um gesto de celebração por um dia de sucesso, mas um símbolo da jornada de retorno de Marcos à vida, à alegria e à paixão pela cozinha. A cozinha, mais uma vez, se havia tornado seu lar, e cada prato que preparava era uma celebração de sua resiliência e renascimento. Gabriela, agora assistindo a uma das melhores escolas de Guadalajara, observava a transformação de seu pai com uma mistura de admiração e orgulho. Ela mesma havia evoluído de uma menina vendendo doces nas ruas a uma estudante promissora, envolvida em suas próprias paixões e estudos. As visitas ao restaurante após a escola se haviam tornado um dos momentos mais esperados de seu dia, não só para ver seu pai em ação, mas para aprender com Fernanda, que se havia tornado uma amiga para ela. Um dia, os 3 estavam sentados conversando, e Gabriela disse: Fernanda, obrigado por tudo que fez por nós, por acreditar no meu pai, por me dar uma oportunidade de aprender e crescer. Você mudou nossas vidas para sempre. Marcos, com lágrimas de alegria nos olhos, abraçou sua filha. Gabriela, minha querida, ter você e Fernanda ao meu lado é mais do que poderia pedir. Toda essa jornada, cada desafio e cada vitória valeram a pena porque estamos juntos nisso. Estou tão agradecido por tê-los em minha vida, disse ele, sua voz entrecortada pela emoção. Fernanda, olhando para os 2, sentiu uma onda de contentamento e paz. Só fiz o que era certo. A gratidão é uma força poderosa que nos motiva a dar o melhor de nós e a retribuir o bem que recebemos. Ver vocês 2 aqui, felizes e prósperos, é a melhor recompensa que poderia ter. Tudo o que fizemos juntos aqui não é só sobre negócios ou comida, é sobre restaurar vidas e esperanças. Compartilharam uma última risada e um último brinde antes de se prepararem para voltar à rotina do restaurante. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.